Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo em Isaías capítulo 17. E olha, já começa com um peso, né? Um oráculo, uma palavra divina bem séria contra Damasco. Bem séria mesmo. Logo de cara, vejam, Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Vamos tentar entender o que isso quer dizer, né? Para o pessoal de Damasco e para Israel também, que o texto menciona junto. Exato. É interessante como o capítulo já conecta as duas coisas, descreve essa queda de Damasco, que era a capital da Síria, de Arã, mas relaciona isso com o declínio do que o texto chama de glória de Israel, que pode ser Jacó ou Efraim, né, os nomes que aparecem. Essa glória seria o quê? Poder, influência, gente mesmo? Provavelmente uma mistura disso tudo, sabe? O poderio, a importância da nação, talvez até o número de pessoas. E o texto descreve essa perda de glória de forma bem visual. Sim, a descrição é de abandono total. Fala de cidades tipo Aroer, ficando largadas só com um rebanho deitando lá, sem ninguém para tocar. É uma imagem de desolação, né? Total. E diz que a fortaleza de Efraim, de Israel e o poder de Damasco somem, vão embora. E o que sobrar da Síria vai ter o mesmo destino dessa glória perdida de Israel. E para Israel, para Jacó, a imagem é forte. A glória definhará. Usa a metáfora de um corpo, assim, perdendo a gordura, ficando fraco. Uhum. E compara também com a colheita, né? Como se um ceifeiro passasse e recolhesse quase tudo, sobrando muito pouco no campo. Essa imagem do que sobra, do restolho, é marcante. Diz que vão ficar só uns rabiscos. E tem aquela outra imagem, da oliveira que é batida para tirar as azeitonas. O que sobra? 2 ou 3 azeitonas nos ramos mais altos, 4 ou 5 nos ramos mais produtivos. Isso. Quer dizer, é pouquíssimo, mas essa imagem, ela só fala de perda ou já tem uma sementinha ali de algo que permanece? Aquele restante. Olha, você tocou num ponto central em Isaías, que é essa ideia do remanescente. Mesmo na pior situação, no juízo mais duro, quase nunca é aniquilação total. Essas poucas azeitonas, elas sugerem isso. Apesar da disciplina severa, alguma coisa ou alguém vai continuar. É uma luzinha ali no fim do túnel. Entendi, faz sentido. Mas antes dessa luzinha, o texto deixa bem claro o porquê da situação difícil de Israel, né? Com certeza. O diagnóstico é direto ao ponto. Você se esqueceu de Deus, seu Salvador. Não se lembrou da rocha, sua fortaleza. O esquecimento, essa é a raiz. Pois é. E veja como isso invalida o esforço humano que não está ligado a essa rocha. O texto continua, dizendo que, por causa desse esquecimento, não adianta plantar as melhores mudas, as videiras importadas, tentar garantir ali o sucesso da lavoura. Não adianta, porque no dia da doença e da dor incurável, o resultado é uma colheita de tristeza. Todo o investimento, toda a técnica, vai por água abaixo. Exato, porque a confiança estava na planta, no esforço próprio e não na rocha, em Deus. Mas aí, no meio desse quadro sombrio, parece que tem uma virada, né? Tem sim. O texto fala naquele dia. Essa expressão, na profecia, geralmente aponta para um momento futuro, uma intervenção de Deus. E naquele dia a coisa muda. As pessoas olharão para o seu Criador. Uma mudança de foco total. E essa mudança de olhar não é só teórica, ela tem efeito prático. Com certeza. Altares de incenso. Isso, abandonar a idolatria, né? Aquilo que eles mesmos criaram e passaram a adorar. É um retorno à adoração que o profeta considera correta. Faz sentido. E é interessante que, depois de focar em Damasco e Israel, o capítulo meio que abre a lente no final. Descreve o bramido de muitas nações, um barulho imenso comparado ao mar agitado. Dá a ideia do poder ameaçador dos grandes impérios da época. Só que esse poder todo, por mais assustador que pareça, o texto mostra que ele é frágil diante de Deus. Exatamente. Quando Deus repreende, essas nações poderosas fogem, vão para longe. São comparadas a quê? Palha no vento, cardo no vendaval, coisas que não têm resistência nenhuma, né? Vão fácil. Uma dispersão total, impotente e muito rápida também. O texto enfatiza isso. À tarde, pavor repentino, antes da manhã, já não existem. Uau!
Uma reviravolta súbita. Mostra bem a soberania de Deus sobre essas forças que pareciam invencíveis, né? E aí conclui: esta é a porção daqueles que nos saqueiam, a sorte daqueles que nos roubam, é o destino final dos opressores, na visão do profeta. Então, para a gente amarrar as ideias de Isaías 17, tem um alerta muito sério sobre se afastar de Deus, o que leva à ruína, tanto para Damasco quanto para Israel. O motivo principal... Esquecer a rocha. Isso. Mas, mesmo nesse cenário de juízo, não é o fim total. Tem a promessa de um restante, um remanescente, e a chance de voltar para o Criador, largando a confiança nas coisas feitas por mãos humanas. Exato. E, por fim, a demonstração de que o poder das nações que oprimem é passageiro diante da ação divina. Perfeito. E isso tudo deixa a gente pensando, né? Essa tensão que o capítulo mostra o tempo todo entre confiar no que a gente constrói, cidades fortes, alianças, plantações bem cuidadas, até rituais religiosos feitos por nós, e a segurança que vem só de depender do Criador, da tal rocha. É uma tensão bem atual, na verdade. Muito atual. E a pergunta que fica ecoando é: como que a esperança de verdade pode nascer justamente quando essas nossas estruturas falham? Quando tudo parece virar só restolho, só aquelas poucas azeitonas? Que esperança é essa que não depende da força que a gente vê, mas que surge no meio da aparente desolação? Fica aí para a gente refletir.